Boa noite. Hoje nós vamos dar início às discussões pertinentes ao inquérito policial e aos seus desdobramentos no devido processo legal, dois temas que por si só são muito caros, suscitam diversas elucidações e cada um poderia compor um seminário. E aí, quando nós colocamos os dois em conjunto para dialogarem ou confrontarem-se, nós temos muitas críticas que podem ser estimuladas, muitas possibilidades de reflexões, e esse é o nosso objetivo, passar pelos conceitos, pelas naturezas jurídicas, pelos elementos, pelas jurisprudências e pelas expectativas de jurisprudências, aí falando um pouquinho no caso do juiz das garantias, mas também trazer em cima disso a análise crítica necessária para dois temas que, em conjunto, são de extrema relevância para o cenário brasileiro e para a democracia brasileira. Porque se nós temos uma alta taxa de violência policial, e nós temos ali a polícia e o delegado de polícia, no caso, podendo, no inquérito, realizar diligências, nós temos que entender que o inquérito policial ele ocupa um ponto muito importante para que seja possível amenizar ou diminuir a arbitrariedade que não começa necessariamente com o processo judicial, mas sim com a forma com que aquele caso foi investigado. Então, a nossa ideia aqui, ao começar pelo devido processo legal, enquanto eu havia dito princípio constitucional, princípio processual penal, é tornar ele se ele tiver sido desrespeitado, é porque outros também já foram desrespeitados. Às vezes, a ampla defesa, o acesso à ampla defesa, ao contraditório, a assistência a advogado, entender que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tudo isso está intimamente ligado com o nosso tema, que, embora seja extremamente difícil de esgotar tudo aquilo que pode ser debatido, nós vamos, de forma vagarosa, de forma gradual, tentar passar pelos pontos mais importantes. E aí o inquérito policial, com seu procedimento administrativo, ele vem para informar as circunstâncias, a materialidade e a autoria ao titular da ação penal. Então, ele tem uma natureza, sim, inquisitiva, com a intenção de preparar e de informar. Então, como será visto mais adiante, as suas características não necessariamente estão em consonância com o devido processo legal, porque ele não te dá acesso à ampla defesa e ao contraditório, que somente lá nas provas que você poderá ter essa garantia fundamental sendo respeitada, mas não no inquérito policial. Então, de maneira mais breve, para que seja construído um cenário, nós temos um inquérito policial que, dentro do sistema acusatório brasileiro, ele não está necessariamente em consonância com o devido processo legal. Ele não vai respeitar e não tem a intenção de respeitar, não tem compromisso de manter o acesso à ampla defesa e ao contraditório, porque ele é de caráter informativo, de caráter investigatório. Então, esse seria o panorama inicial, essa diferença e o que seria, o devido processo legal, o inquérito policial e a diferença entre os elementos de informação, os elementos que vão informar o que aconteceu naquele inquérito policial e as provas. Bom, agora eu vou falar um pouco das características do inquérito policial. A primeira característica que está elencada no nosso slide é o caráter investigatório do inquérito policial, que concerne no fato de que o inquérito policial é utilizado para apuração de fatos, em que um dos objetos principais da investigação é o próprio possível autor do crime,
Outra característica é que ele é preparatório e informativo, ou seja, ele meramente produz informações, sem qualquer tipo de juízo de valor, porque não tem produção de provas valorativas. Outra característica é que ele é obrigatório, ou seja, quando do conhecimento de elementos de um fato delituoso, a autoridade policial não pode deixar de instaurar o inquérito. Ainda que ele não seja imprescindível para poder iniciar a persecução penal, quando há elementos de que há um fato delituoso, não pode se esquivar a autoridade policial de sua instauração. Ele também é indisponível, o que quer dizer que, quando instaurado, a autoridade policial não tem competência para arquivá-lo diretamente. Ele também é dispensável para a persecução penal, na medida em que, como já foi dito, ele não é imprescindível, pode ser iniciada uma ação penal sem um inquérito policial de forma prévia. Ele deve ser escrito em conformidade com o artigo 9º do Código de Processo Penal. E, além disso, embora ele seja sigiloso, como elencado nas características, juízes, Ministério Público, advogados e a parte pode ter acesso ao inquérito policial, salvo nos casos em que haja quebra de sigilo de dados fiscais, bancários e eleitorais, faz-se necessária a necessidade de uma procuração do advogado. Nos demais casos não tem necessidade de uma procuração do advogado, ele pode ter acesso de forma indeterminada, porque nesses casos ele acaba tendo um certo segredo de justiça por conta dos dados bancários e fiscais ali elencados. Ele também tem características de ter oficiosidade, ou seja, se assemelha um pouco ao fato da obrigatoriedade, porque a oficiosidade diz respeito ao fato de que, quando dá notícia de um fato delituoso, a autoridade policial tem meio que a obrigação de instaurar um inquérito policial para apuração daquele fato delituoso. Oficialidade também é uma característica no que diz respeito ao fato de que apenas a autoridade policial competente pode instaurar e presidir um inquérito policial. Qualquer particular não tem essa competência, não tem essa possibilidade. Discricionário, como está elencado, diz respeito ao fato de que a autoridade policial, quando da realização de diligências durante um inquérito policial, ela pode adotar as que acha mais conveniente. Bom, por fim, uma outra característica é que o inquérito policial ele precisa ser temporário. Em respeito até ao princípio da duração razoável do processo, ele precisa ter um tempo determinado de início e fim, E, por fim, ele é unidirecional, ou seja, ele tem apenas uma finalidade, que é a apuração dos fatos. Ele não tem obrigação de produção de provas, ele não tem esse dever, ele não tem essa finalidade. A finalidade é a apuração dos fatos meramente de forma informativa. Agora eu vou falar um pouco dos procedimentos de instauração do inquérito policial, que estão previstos no artigo 5º do Código de Processo Penal. Nós temos as 3 espécies de possibilidade de inquérito policial e de instauração, que seria por meio de uma portaria, um ato de prisão em flagrante e até mesmo de um termo circunstanciado. Bom, a gente tem previsto nesse artigo 5º 2 incisos que dizem que o inquérito policial ele pode ser instaurado de ofício, a requerimento do juiz ou do MP e inclusive do ofendido, que são geralmente nos crimes em que ocorre a ação pública condicional à representação. Nesses, o Ministério Público apenas pode propor a ação penal caso haja o interesse do ofendido em representar aquele crime. É a única possibilidade. Bom, a gente precisa ressaltar um pouco sobre o termo circunstanciado de ocorrência, como eu já citei. Ele é um termo que ele vai ser substitutivo do inquérito policial e ele vai ser destinado a fatos delituosos em que não haja o emprego de grave ameaça, de lesão nem violência e cuja pena máxima prevista em lei não ultrapasse 2 anos. Então, ele vai ser utilizado de forma substitutiva ao inquérito policial. A gente tem 2 espécies de possibilidade de conhecimento da autoridade policial acerca do fato delituoso. A gente tem a notícia criminis e a gente tem o delatio criminis. E o que diferencia basicamente os dois é a forma em que a autoridade policial vai conhecer. Na notícia crimes, ela acaba conhecendo de forma espontânea ou provocada, mediante suas próprias atividades rotineiras ou atividades de outrem, conforme as classificações. Já a delatio crimes é quando alguém do povo vai comunicar. Na notícia crimes, a gente tem 3 espécies que precisam ser elencadas. A primeira é a notícia crime de cognição imediata, que ela ocorre por meio das atividades rotineiras do próprio corporativo policial. A notícia crime de cognição imediata, ela ocorre quando outrem, através de um expediente escrito por terceiro, comunica aquela autoridade policial acerca da existência desse fato delituoso. E a notícia crime de cognição coercitiva é quando a autoridade policial, no atributo de suas funções, ela verifica em flagrante um fato delituoso. Já a delatio crimes é quando qualquer pessoa do povo comunica à autoridade policial a existência de um fato delituoso. E ela é subdividida em 3 espécies: a simples, a postulatória e a delatio crimes anônima, que seria por meio da denúncia anônima. A simples é quando qualquer pessoa do povo comunica à autoridade policial a existência de um fato delituoso que tiver conhecimento. A postulatória é quando o próprio ofendido comunica o fato delituoso que ele foi vítima,
né? E a denúncia anônima é aquela que a gente já conhece, bem conhecida e comum por meio do Disque Denúncia. O que acontece é que essa denúncia anônima ela tem uma particularidade peculiar, porque a Delate Crimes por meio da denúncia anônima ela não enseja diretamente na instauração de um inquérito policial, diferentemente das duas hipóteses citadas anteriormente. De acordo com a jurisprudência do STF, faz-se necessário um procedimento informal de apuração da veracidade da denúncia para que possa ser instaurado um inquérito policial, a fim de assegurar que não há nenhum tipo de incongruência nessa denúncia anônima e que, de fato, ela ocorreu nos termos em que fora denunciado. Por isso, faz-se necessário esse procedimento informal, de acordo com a jurisprudência do STF que a gente elencou no slide, que dizem claramente que a denúncia anônima não enseja diretamente a instauração de um inquérito policial. Bom, essa foi a minha parte e agora eu vou passar para a próxima pessoa para que possa falar sobre o indiciamento dentro do inquérito policial. Bom, dando continuidade ao tema do trabalho, nós vamos adentrar na questão do indiciamento. Então, o que seria o indiciamento, né? O ato do indiciamento consiste na formalização do entendimento do delegado quanto à autoria do delito investigado após a reunião dos indícios. Pelo artigo 239 do Código de Processo Penal, se considera indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autoriza a conclusão acerca da existência do fato. É válido afirmar que o indiciamento não significa culpa ou condenação, apenas o entendimento formalizado da autoridade policial após a investigação por ele presidida. O indiciamento ele pode ser direto ou indireto. Direto quando há um despacho fundamentado na presença do averiguado com a reunião dos elementos de fato e de direito que caracterizam a tipificação do delito e sua autoria por aquele investigado. O indireto é quando a pessoa investigada não foi localizada ou não compareceu perante a autoridade policial para os esclarecimentos necessários. É interessante que a doutrina entende que o indiciamento indireto deve ocorrer apenas quando o investigado estiver em lugar incerto e não sabido. Contudo, na prática, apenas o não comparecimento deste já é entendível pelo delegado para a realização do ato. Bom, então, quais são as consequências do indiciamento? A teoria, a doutrina, vai apresentar que seria apenas a alteração da condição de investigado para indiciado, porque os elementos reunidos na investigação sem o devido contraditório podem ser rebatidos durante a instrução processual e culminar na inocência do indiciado, o que motivará o desindiciamento. E vai dizer que, salvo nos casos de colaboração premiada e acordo de não persecução penal, a investigação penal reúne vestígios e cabe ao Poder Judiciário acabar a apuração dos fatos. Só que, na realidade, não é bem assim que funciona. A gente sabe que os dados do indiciado vai ficar no banco de dados da polícia e que isso, com certeza, 100% de certeza, que existe a probabilidade alta de existir essa persecução penal. E a gente sabe que essa persecução penal e tudo vai culminar, vai versar acerca do prisma social, com todos os preconceitos, todas as discriminações, tudo isso vai favorecer essa persecução penal que a gente vê nas delegacias e investigações hoje em dia. Não hoje em dia, mas desde sempre. Por conseguinte, a Lei 12.830 de 2013 dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, no seu artigo 2º, parágrafo 6º, determinando legalmente que o indiciamento
dar-se-á por ato fundamentado após análise técnico-jurídica do fato, de modo a indiciar a autoria, materialidade e suas circunstâncias, né? Essa lei acabou por sedimentar a figura do indiciamento. Então, linkando um pouco com as garantias constitucionais, né, previstas no inciso 62, né, do artigo 5º da Carta Magna, é onde nós temos que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Por esse motivo, o indiciamento, apesar de ser o entendimento da autoridade policial, não apresenta qualquer relação ou condicionamento ao reconhecimento judicial de uma conduta ilícita, né? A condenação provém de uma instrução processual devidamente amparada pelo contraditório e ampla defesa, onde serão esgotados os argumentos das partes para posteriormente ser proferida a sentença penal. Mas, né, o indiciamento, quando é realizado de maneira injusta, né, viabiliza ao indiciado a possibilidade de impetração de habeas corpus, né, para cessar o constrangimento ilegal sofrido, né, sendo imprescindível que se mostre a ilegalidade sofrida, claro, nos termos do artigo 68 do artigo 5º da Constituição. Então, o que o STJ e o STF entendem do indiciamento, né? O STJ vai entender que não se admite o indiciamento do acusado quando o feito já se encontra na fase judicial, né? O STF também se inclina no mesmo sentido, porque ao ser oferecida a denúncia, se encerra a fase investigatória, né? O que demonstra a desnecessidade de formalização do entendimento da autoridade policial, né, do delegado. Nos casos de delito de menor potencial ofensivo, né, ou seja, naqueles em que o investigado pode se beneficiar por acordos previstos na Lei 9.099, de 95, o STJ entende que não deve haver um indiciamento, porque trabalham com os institutos despenalizadores que não geram antecedentes criminais e, portanto, culminando na incoerência e incompatibilidade ao sistema legal vigente. Mas a gente sabe que, na prática, isso não acontece, né? Nos casos de delito de menor potencial ofensivo, as autoridades policiais ainda assim impetram o indiciamento, né? Ocorre esse processo com base em todo o prisma moral e social que existe. Então, na teoria, tudo é bonito, mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona. Boa noite a todos e todas, meu nome é Pedro e eu vou falar sobre o arquivamento do inquérito policial. Esse arquivamento ele pode se dar de diferentes formas. Ele depende de uma decisão judicial de promoção de arquivamento. Só o Ministério Público pode fazer esse pedido e ele tem que ser apreciado pelo magistrado. Além disso, mais um ponto sobre essa questão do arquivamento é a natureza jurídica dele. Para alguns teóricos, por exemplo, a gente colocou no slide o professor Nicoliti, aqui da faculdade. Para ele, o arquivamento é um ato administrativo, porque apesar dele ser uma decisão de juízo, ele não está numa função, como posso dizer, costumeira jurisdicional, sabe? E ele está mais administrativo. E as hipóteses que esse arquivamento pode acontecer são descritas do artigo 395 ao artigo 397 do Código de Processo Penal. Elas são pode ser a tipicidade formal,
A excludente de licitude, que seria aquela situação onde, por lei, a pessoa poderia fazer aquela ação, por exemplo, um policial, né? Como naquela reforma que o Sérgio Moro tentou aplicar do excludente de licitude para policial de qualquer forma, mas não entra nesse assunto. E a tipicidade material. São causas instintivas de punibilidade. E outra questão também é quando falta material, prova de autoria da materialidade. Então, nesses casos, você pode pedir o arquivamento. Aqui a gente colocou uma jurisprudência do arquivamento determinada por juiz incompetente, que botou um presidente do STF, julgado pela segunda turma, com habeas corpus 83.346 de São Paulo, com o relator ministro Sepúlveda Pertence. Nele, como pode ver aí, mostra que determinou o arquivamento policial quando fundado o pedido do Ministério Público em que o fato nele apurado não constitui crime, mas que preclusão produz coisa julgada material que, ainda quando emanada a decisão do juiz absolutamente competente, impede a instauração de processo que tenha por objeto o mesmo episódio. Ou seja, se o juiz for considerado incompetente, ele não pode, o processo acaba sendo arquivado, tendo que recomeçar, mesmo que com crime ou sem crime, mesmo que aconteceu ou não aconteceu, se o juiz é considerado incompetente, o mérito não consegue ser julgado de forma parcial, imparcial. O arquivamento e a recorribilidade. Antes da reforma da Lei 13.964, como a gente já falou, de 2019, a decisão que deferiu o arquivamento não cabia recurso. Então, se alguém arquivou um processo, você não tinha como reclamar. Depois dessa reforma, agora pode. Se o processo for arquivado, ele pode ser revisado, mas essa questão passa a ser do órgão ministerial de revisão. Tem um órgão específico para fazer a situação, segundo o artigo 28 do Código de Processo Penal. O arquivamento e a propositura da ação penal. A súmula 542 do STF diz que, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, se não surgir nenhum fato novo, nenhuma prova que possa condenar, ele não pode desarquivar, segundo a súmula do STF. Um arquivamento da ação penal privada. Segundo o artigo 38 do Código de Processo Penal, salvo a disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contando do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, no dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Sobre o arquivamento implícito, ele ocorre quando o promotor ele não inclui, ele deixa de incluir na denúncia um indiciado. Então, assim, um crime sem conseguir referenciar a pessoa, sem conseguir indicar quem foi o culpado, ele acaba que ocorre esse arquivamento implícito. E é isso, professor. Boa noite, meu nome é Alexandre e o tema que eu vou abordar agora é o juiz de garantias dentro do inquérito policial. A primeira coisa que eu quero destacar é que, por mais que o juiz de garantia tenha surgido no Brasil recentemente, ele é um assunto que já vem sendo debatido há mais tempo, tanto é que ele vem sendo implementado desde a década de 70, em especial nos países da Europa. Um destaque deles é a Alemanha, que no início da década de 70 implementou o juiz de garantia, para realmente dividir o processo de investigação e o processo de julgamento, para que não rolasse uma contaminação entre as duas partes. Não podia um juiz que investigasse, ao mesmo tempo julgasse. E por isso que ele foi implementado também no pacote anticrimes de 2019, realmente para impedir um processo inquisitório. Que é isso, se você tem um cara que investiga e julga, ele está fazendo todos os processos. Ele cria as provas e ao mesmo tempo julga elas.
Ele está sendo configurado no artigo 3º do pacote anticrime, da letra A até a letra F, e ele foi estabelecido, né, para realmente impedir, como eu disse, um processo inquisitório, para permitir com que o processo de julgamento e de investigação fosse separado. Com isso, você teria, por exemplo, a possibilidade que um juiz determinasse a oitiva antecipada de testemunhas, permitisse a antecipação de produção de provas urgentes, permitisse que pedidos de aplicação, prorrogação ou revogação de medidas cautelares fossem implementadas, realmente separar o processo de julgamento e de investigação. Eu destaco muito essa parte porque realmente é o fundamental do juiz de garantias. É impedir com que você tivesse uma contaminação psicológica do magistrado que vai julgar o processo. E ele vai realmente acompanhar todo o processo investigativo desde o seu início até o momento no qual ele vai ser configurado, seja por uma denúncia ou cesse. E ele é muito importante por isso, porque ele vai permitir com que se controle a legalidade de todo o inquérito policial, você evite mais abusos, que você realmente siga a legislação como ela é. No entanto, o juiz de garantia ele ainda não foi implementado dentro do processo brasileiro. Porque o que acontece? Existem 4 ADIs que foram analisadas pelo ministro Luiz Fux, que são a 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, no qual ele suspendeu a implementação do juiz de garantia dentro do processo legal. Porque o que acontece? Existe uma discussão que aborda se, de fato, o juiz de garantia vai trazer mais benefícios do que malefícios para o ordenamento brasileiro. O que acontece? Entende-se que, por exemplo, a implementação do juiz de garantia vai inflar ainda mais um judiciário que já é considerado grande. Vai acabar aumentando ainda mais o número de magistrados dentro do ordenamento jurídico brasileiro, o que por muitos é visto como um peso muito grande dentro das contas estatais. Vai acarretar em uma sobrecarga financeira mesmo do judiciário sobre o Estado. Existem também aqueles que defendem que o juiz de garantia vai acabar retardando, vai acabar prejudicando principalmente minorias, porque ele vai, por exemplo, impossibilitar que certas medidas cautelares sejam implementadas, vai tornar o processo mais lento, porque vai precisar passar, tudo que acontece no inquérito policial vai precisar passar por uma análise do juiz. Isso requer um certo tempo. Tanto é que dentro uma das aplicações do que o juiz de garantia vai poder implementar, caso seja liberado pelo Fux, pelo STF, a sua atuação, é a prorrogação do inquérito policial por mais 15 dias, o que não era possível antes. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que, mesmo presa, que só teria um prazo de 10 dias para ser julgada, esse prazo pode ser estendido por 15 dias, que vai também tornar o processo mais longo, mais demorado. São 15 dias a mais dentro da prisão, são questões que estão sendo analisadas a fundo. Então, realmente existe uma dualidade. Existem aqueles que acreditam que o juiz de garantia é uma necessidade para que se impeça realmente um processo inquisitório, algo que é muito criticado hoje em dia dentro do ordenamento brasileiro. A gente tem casos de muita relevância, no qual você tem um juiz que traz as provas e ao mesmo tempo julga elas. Ele investiga e julga, é uma coisa assim arcaica até certa forma.
Existem aqueles que falam que o juiz de garantias não vai sanar essa imparcialidade, por mais que existam mecanismos colocados para que se evite uma contaminação entre as partes, né? Mas existe gente que acredita que isso não vai impedir que o juiz seja contaminado pelo processo e que acredita que vai tornar um judiciário que já é considerado inflado e que já é considerado lento, mais lento e maior ainda.